tuas mãos, Senhor. A vida e os cuidados de cada criança em tuas mãos. Amém. Ficou nervosa? Uma oração bonita dessa aí? Ô mulher, vai orar mais, hein? Vou te chamar mais. Amém, irmãos? A graça e a paz seja com a igreja. Eu queria compartilhar um texto com os irmãos que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22. Glória a Deus. Queria cumprimentar os nossos amigos ali, o Diego e a Cálita, que nos visitam. Sejam bem-vindos, amém? Estou muito feliz com a visita de vocês. Que Deus os abençoe. Vão casar agora em dezembro, né? Quem que vai fazer o casamento de vocês? São os amigos queridos que a gente encontrou ali no CrossFit. O CrossFit está saindo uns negócios bons ali, ô Mateus. E a gente está muito feliz com a visita dos irmãos aqui. De verdade, não é hipocrisia não, estou feliz. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Vamos orar primeiro? Fecha os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Essa é a palavra do Senhor. Espírito Santo, se o Senhor não falar, se o Senhor não tocar em nós, isso não passa de um sermão de um homem, Pai. Um homem muito falho, cheio de erros. Mas quando Deus fala, ali é mudança. Quando Deus ministra, ali é transformação. Quando o Senhor diz, as coisas acontecem. E eu te peço nessa noite, que o Senhor possa nos visitar por intermédio da Tua palavra. Eu te peço uma coisa, Senhor, vem nesse lugar com a Tua presença. Que não seja necessária, Deus, até mesmo porque não temos, que não seja necessária uma estrutura para nos emocionar, para nos tocar, para nos envolver. Nessa noite nós temos a Ti, nós temos a Tua palavra, que é o principal, é o fundamental. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para recebermos a porção do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Marcos capítulo 8, verso 22, diz assim a palavra de Deus: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Obrigado. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Verso 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Essa passagem, irmãos, ela é descrita somente no Evangelho de Marcos. E Pastor Fernando me corrija, mas é a única passagem e a única manifestação de cura da parte de Jesus Cristo que acontece por intermédio de processos. Sempre que Jesus Cristo curou alguém, essa cura foi instantânea. Jesus Cristo utilizou de diversas formas para curar as pessoas. Mas sempre que ele orou, sempre que ele colocou as mãos, sempre que ele fez o que tinha que fazer, a pessoa era curada imediatamente.
Aqui nós vemos um cego que a Bíblia não relata o nome, que a Bíblia não fala da história, não revela o grau de parentesco que ele tinha com ninguém, só fala que ele era um cego de Betsaida. E quando Jesus Cristo pega a saliva, cuspindo-lhe os olhos, olha que forma estranha de curar. Jesus Cristo às vezes tem umas formas estranhas de nos curar, irmãos. A forma de Deus agir muitas vezes em nós é incompreensível. Jesus Cristo pega o cuspe dele, a saliva dele, e coloca nos olhos. Poxa, o cara já recebeu uma cuspida na cara e ainda tem uma cura por processo? Quando Jesus Cristo pergunta a ele se ele via, ele diz que via os homens como árvores que andam. O cara estava enxergando meio embaralhado. Será que Jesus Cristo já não sabia que ele estava enxergando meio embaralhado? Por que Jesus pergunta então? As perguntas de Jesus são intrigantes, irmãos. Quando Deus te pedir algo ou te perguntar algo, tu pode ter certeza que não é uma pergunta simples. E ele responde: eu vejo homens como árvores que andam. Então, novamente, o Senhor, impondo-lhe as mãos, toca nos olhos dele. E o cara, ele é completamente curado. E ele via distintamente, diz a Bíblia, de longe, distintamente a todos. Então ele enxergava. Um cego, ele não consegue enxergar um palmo na sua frente. Peça para um cego, para uma pessoa que tem deficiência visual ali na frente, enxergue essa coisa que está na sua frente. Não, ele não consegue, irmãos, porque a sua cegueira o impede. E quando Jesus o cura de forma definitiva, ele enxergava de longe. Não era aquelas pessoas que enxergam somente de perto, mas de longe e distintamente a todos. Aquele é o Fernando, aquela é a Ruth, aquele é o Mateus. Se eu for pedir para minha irmã Luísa, não sei se ela está ouvindo essa palavra em casa, se eu for pedir para ela vir aqui em cima do púlpito e falar quem está sentado aí no banco, ela não vai saber ninguém, irmãos, porque ela não enxerga de longe. Ela fica assim, ó, com os olhos. Ela enxerga de perto. E essa, irmãos, não é a única cura de cegueira que Jesus Cristo opera nos evangelhos. Jesus Cristo curou muitos cegos. Muitos cegos. A cegueira era algo muito corriqueiro no ministério de Jesus Cristo, a cura de um cego. E a cegueira, irmãos, continua sendo corriqueira nos nossos dias, eu entendo. Algumas pessoas talvez têm cegueira física, outras não enxergam espiritualmente o que está acontecendo. Outros talvez não conseguem discernir que aquilo que estão vivendo ou é dedo do diabo ou é dedo de Deus. Algumas pessoas talvez, e eu me incluo nisso, irmãos, não estou apontando o dedo para ninguém, nós temos dificuldade de enxergar aquilo que está acontecendo realmente conosco. E isso é falta de visão. Isso é falta de discernimento. Isso é cegueira. O mundo hoje, eu entendo que, de certa forma, ele está cego, porque ele é imparcial às necessidades alheias. Deus nos deixou mandamentos, Jesus Cristo nos ensinou sobre algumas coisas. E a imparcialidade das necessidades alheias é uma característica real de uma pessoa que está cega. Nós deixamos de nos importar com aqueles que estão sofrendo. Na verdade, muitos de nós estão sofrendo.
E quando nós estamos sofrendo, nós queremos que os olhos dos outros estejam sobre nós. Mas nós nos esquecemos que outras pessoas também estão sofrendo. Se você está sofrendo, meu irmão, olhe para a pessoa do seu lado, talvez ele também esteja sofrendo. Então não somente requeira o olhar dele, mas olhe também para ele. E essa imparcialidade que nós vivemos hoje é uma característica, talvez, de cegueira que o mundo vive. O mundo não consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Sim ou não? As pessoas hoje estão quebrando a cara porque não conseguem enxergar que aquilo é negativo para elas. As pessoas estão sofrendo hoje porque não conseguem enxergar que determinadas posturas que estão tendo são prejudiciais para si mesmo, para a sua família, para as pessoas que estão em sua volta. Não conseguem enxergar por quê? Porque as dores, as necessidades, as circunstâncias, os problemas que nós estamos vivendo nos impedem de enxergar a realidade. Eu não sei se você é assim, mas eu sou um cara que não aguenta muita dor. Geralmente isso é característico dos homens. As mulheres têm mais facilidade com isso, de aguentar dor. Os homens não. Os homens, eles sofrem mais. Irmãos, quando eu estou com uma dorzinha, chega no dedo assim. A minha esposa, ela tem o costume de tirar a cutícula, ela sempre fica beliscando o dedo. De vez em quando fica em carne viva o dedo dela e encrava. Isso, você vai entender o que eu estou falando. Desculpa ficar dando exemplo meu, irmãos, mas eu não vou dar o exemplo da Sônia aqui, eu vou dar o meu exemplo. E a Samara, ela aprendeu a lidar com isso, com essa dor. Quando acontece isso comigo, que é raramente, irmãos, o meu corpo inteiro dói. É verdade. Eu não penso em mais nada, eu não consigo ver mais nada, eu não consigo pensar que o resto do meu corpo está sadio, porque a ponta do dedo está doendo. E essa pequena dor, ela me impede de enxergar o resto da saúde do meu corpo. Eu só fico pensando na dorzinha do meu dedo. E muitas vezes nós somos assim, por causa de algumas cutículas que estão nos incomodando. Isso nos cega e impede de nós enxergarmos um todo. Impede de nós enxergarmos coisas lá na frente. Impede de nós vermos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. O mundo está cego, eu entendo, porque o mundo só pensa no hoje. Pensa no agora. Pensa no prazer momentâneo. Não pensa. Se você for conversar com um jovem, poucos planejam a sua vida daqui a 10 anos. Se você for conversar com um adolescente, um jovem que é desmiolado, você for falar que essa pessoa que ele vai se relacionar não é uma pessoa certa, vai te chamar de careta, vai te chamar de antiquado, vai te chamar assim, cuida da tua vida. Porque as pessoas hoje, elas só enxergam o hoje, o agora, o momento, o prazer momentâneo. Então, se eu estou feliz, eu vou viver o melhor da minha felicidade, eu vou desfrutar do melhor do momento que eu estou vivendo. E se eu estou triste, é porque é o fim da minha vida. Você consegue perceber os extremos que o mundo vive? E sutilmente isso tem entrado no nosso coração. Geralmente isso é característico de pessoas que são muito dadas. Você conhece uma pessoa e você entrega todo o teu coração para ela, você se volta para ela, você entrega tudo para ela, daqui a pouco você não é correspondido daquela forma, você se frustra, você se fecha. Essa imparcialidade, essa intensidade que nós vivemos de viver o hoje somente e não nos preocuparmos com o dia de amanhã, isso é característico de um cego, irmãos, espiritual. Porque nós não fomos chamados para viver o melhor dessa terra aqui nesse tempo, nós fomos chamados para ter a vida eterna. Nós nesse tempo
Nós temos a garantia do Espírito Santo, mas Jesus Cristo nos alertou sobre lutas, sobre tribulações, sobre problemas, sobre dificuldades, sobre negar a si mesmo, sobre passar por cima das suas vontades. E parece que as nossas dores nos cegaram a tal ponto que nós até não conseguimos mais olhar para a palavra de Deus. Meu querido, peça para que um cego veja. Ele vai falar assim: tudo o que eu queria era ver, mas eu não enxergo. Então não exija de alguém visão, sendo que essa pessoa ainda não teve os seus olhos abertos. Tem determinadas coisas que você está vendo e o outro não está vendo, é porque Deus te revelou, Deus te abriu os olhos. Eu sempre falo, irmãos, e hoje a gente vive uma realidade um pouco diferente, particular aqui na igreja. Estamos passando por um momento de dificuldade, mas quando talvez nós fazíamos mais coisas aqui na igreja, alguns irmãos vinham falar comigo ou falavam com o pastor: nós precisamos fazer isso, porque a igreja precisa fazer isso. Nossa, mas ninguém está fazendo isso. Nossa, a igreja precisa fazer isso. A resposta que eu sempre dei para essas pessoas, eu falei assim: por que vocês não fazem? Se Deus está te mostrando, se Deus abriu os teus olhos para essa realidade, se ninguém está fazendo, por que você não faz? Talvez alguns não façam porque ainda não viram. E esse texto, irmãos, é um texto muito rico, que eu queria rapidamente explanar ele e trazer uns ensinamentos à nossa vida. Talvez a coisa que mais Deus quer fazer conosco é abrir os nossos olhos para a realidade do Evangelho de Jesus. A Bíblia fala que o diabo, ele colocou escamas, cegou o entendimento e a vista das pessoas que ainda não o conheceram. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz muitas vezes. Você falar, você explanar Jesus Cristo, abrir o teu coração, as tuas experiências para uma pessoa que ainda não conheceu o Senhor. E a pessoa fala assim: não, tudo bem, mas eu quero seguir a minha vida. E você fala assim: mas como que essa pessoa não entende, não vê, não enxerga que estar com Jesus é a melhor coisa do mundo? Como que essa pessoa não consegue ver que estar aos braços do Senhor é a melhor coisa, é garantia de vida eterna? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão cegas. E você não pode exigir e forçar que um cego veja. Para que um cego venha ver, é necessário que aconteça um milagre. E esse milagre não vem por intermédio de pastor, esse milagre não vem por intermédio de igreja, esse milagre não vem por intermédio nem pela exposição de palavras, mas é exclusivamente pelo agir do Espírito Santo, pelo toque de Jesus. E eu creio que Jesus continua tocando nos olhos de alguns cegos. Eu creio. Eu creio que Jesus Cristo ainda continua abrindo as vistas de pessoas. Isso não parou, isso não findou aqui em Betsaida. Diz o verso 27 do capítulo 8 de Marcos, que Jesus chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe para que ele o tocasse. Esse cego não berrou: Senhor, por favor, me cura. Senhor, não, ele não enxergava, ele não sabia o que estava na sua frente. Ele não saiu correndo atrás de Jesus Cristo, até mesmo porque ele não tinha capacidade para isso. Mas diz o texto que trouxeram ele até Jesus e rogaram-lhe para que o tocasse. Não são todos que conseguem se achegar a Jesus Cristo por força própria, com seus próprios passos. Algumas pessoas chegam até Jesus Cristo porque alguém traz. Eu vou repetir. Algumas pessoas chegam até Jesus Cristo porque alguém traz elas até Jesus. E rogam-lhe para que Jesus opere um milagre na vida delas.
Quem aqui ora por um familiar que ainda não se converteu? Quem aqui já convidou inúmeras vezes aquele irmão, aquele amigo, aquele parente para se achegar até Jesus Cristo? Não são todos que recebem o toque do Senhor aonde estão. O meu amigo Tiago, o pastor Tiago da Igreja Efraim de Navegantes, ele sempre conta esse testemunho. Ele, na época que ele participava do mundo, ele dançava street dance, dançava ali com o pessoal da Diorama ali, Top Physical, né? E ele era um bom dançarino e ele estava no Planeta Atlântida, em Florianópolis. Sabe aquele show que acontece sempre no final do ano ali? Várias bandas famosas tocam. Ele estava ali, irmãos, e o Tiago disse que era um ambiente muito pesado, tinha droga, tinha bebida, tinha gente com atitudes não condizentes àquilo que Jesus Cristo ensinou. E ele estava lá no Planeta Atlântida, e diz ele, testemunho dele, que o Espírito Santo falou ao coração dele, lá, naquele lugar. Não foi dentro de uma igreja, não foi ouvindo uma pregação na internet, não foi recebendo uma mensagem de um irmão, não, lá no Planeta Atlântida, tá aí. O Espírito Santo falou ao coração dele: o que estás fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Eu tenho algo para a tua vida. E começou a ministrar ao coração dele, e os olhos do Tiago se abriram lá. Contrapartida, irmãos, existem pessoas que são trazidas a Jesus Cristo por você. Você convidou, você insistiu, você chamou. E essa pessoa é curada porque você traz e você roga a Ele. A importância de nós intercedermos. O Ciro abriu o culto esses dias falando sobre a intercessão, de nós orarmos um pelos outros. Irmãos, nós precisamos sim ajudar as pessoas. Nós precisamos sim ligar, mandar mensagem, perguntar como é que está. Isso é o nosso papel como igreja quando o irmão não está bem. Mas o principal é rogar a Jesus Cristo pela vida dela. É a intercessão. E às vezes nós estamos tão, abre aspas, cegos, olhando somente para a nossa dor na cutícula, que nós nos esquecemos das situações alheias. No verso 23, está ali o texto, né, Romero? Está aqui, né? Diz a Bíblia: e tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Jesus Cristo estava na aldeia. Jesus Cristo estava lá onde o cego estava, onde as outras pessoas estavam. Então aqueles camaradas, amigos provavelmente desse cego, levam o cego até ele, pedem: Jesus, por favor, cura nosso amigo. Eu não sei quantos anos esse cara estava cego. Então Jesus Cristo, se compadecendo desse homem, pega, diz o texto, o cego pela mão, irmãos. Ele não cura instantaneamente, ele pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia. Eu não sei quantos metros, talvez quilômetros, que Jesus Cristo andou com esse cego até ele começar a receber a cura. Por que Jesus Cristo tira esse homem da aldeia? Talvez aquele lugar atrapalhava o agir de Deus. Não que impedia, não que Jesus era impotente de curar na aldeia, mas talvez aquele ambiente não estava favorecendo a cura. Não sei se você lembra da passagem quando Jesus entra na casa daquela menina que estava morta. É do centurião, né, pai? Acho que é do centurião. E quando Jesus Cristo fala para as pessoas lá dentro da casa, chegando lá em casa, assim: a menina não está morta, ela dorme. As pessoas começaram a rir de Jesus. Abobado.
A menina está morta. Jesus Cristo disse: ela não está morta, ela dorme. Ela estava morta, irmãos. Ela estava morta, mas Jesus sabia o que ia fazer. Aquele ambiente, aquelas pessoas não iriam favorecer aquilo que Jesus Cristo ia fazer. Então Jesus Cristo fala uma coisa: sai todo mundo. Sai todo mundo da casa, porque vai ficar eu, só o pai, a mãe da menina e os meus 3 discípulos aqui. Jesus Cristo pega esse cego pela mão e tira ele de dentro da aldeia para iniciar um processo de cura. Sabe por que existem pessoas que ainda não foram curadas? E eu não estou generalizando. Existem casos e casos. Existem pessoas que ainda não foram curadas porque Jesus Cristo está tentando tirar essa pessoa da aldeia e essa pessoa não quer sair. Jesus Cristo está falando: meu filho, esse ambiente não é bom. Aqui, nesse lugar, as coisas não vão acontecer contigo, por favor, sai. Não, Senhor, mas eu estou acostumado, eu estou tantos anos aqui nesse lugar, é confortável. Aquele lugar não era a casa dele. E Jesus Cristo pega esse homem e tira. Talvez Jesus está tentando te tirar de alguns ambientes, de alguns lugares, te afastar de algumas pessoas, te afastar de alguns ambientes que estão impedindo que você veja. Nós que somos discípulos do Senhor, irmãos, nós devemos ir em todos os lugares. Nós devemos nos relacionar com as pessoas, mas não são todos os lugares que nos favorecem. Não são todos os lugares que são bons para nós. Não são todos os lugares que irão viabilizar a cura de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu não sei se você se pergunta o porquê que Deus te tirou daquele ambiente, o porquê que Deus te afastou daquela pessoa, porquê que Deus te tirou esse bem, porquê que Deus te tirou aquela determinada coisa que você estava confortável, que você queria, que você se apoiava. Por quê? Sabe por quê? Talvez é porque Jesus Cristo quer te dar visão e você está apegado a isso. Jesus então cuspiu nos olhos dele e, impondo-lhes as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. Sabe, querido, nós precisamos aprender que a forma de Deus agir muitas vezes é contraditória àquilo que a gente acha ou o que a gente espera. Deus, ele às vezes não somente nos surpreende positivamente com aquilo que ele quer nos dar, mas ele nos surpreende também com a forma de ele agir até isso acontecer conosco. Deus, ele nos surpreende muitas vezes positivamente, e quando nós não entendemos, às vezes negativamente também. Cara, receber saliva no olho, mergulhar no Jordão, sendo que em Damasco tem rios melhores. Senhor, ir até o sacerdote sendo que eu estou leproso ainda. A forma de Deus agir, irmãos, para nos trazer a cura, muitas vezes é incompreendida. Só que nós precisamos confiar em Jesus, sabendo que aquilo que Ele está fazendo é o melhor, é o certo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja ama você, mas Jesus te ama muito mais. A tua família ama você, mas Jesus te ama muito mais. E se alguma coisa está impedindo o agir dele na tua vida, tu pode ter certeza, por ele te amar, talvez ele vai fazer coisas que você não entende, que você não compreende. Deus nos surpreende, mas Deus, eu esperava um marido dessa forma. Era assim, esse era o meu biotipo, e Deus coloca outro. Eu esperava dessa forma, Senhor, e Deus faz diferente.
No verso 24, diz o cego: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Se nós passarmos a leitura rapidamente, assim, não, tudo bem, Jesus Cristo colocou saliva nos olhos dele, então ele estava enxergando embaralhado, né? Ele via árvores como que andam. Árvore anda, irmãos? Hã? Árvore anda? Homens são árvores? Por quê? Por que que ele estava enxergando dessa forma? Por que que a vista dele estava como árvores que andam, sendo que árvores não andam? Ele estava enxergando errado, irmãos. Jesus já tinha iniciado o processo de cura na vida dele, mas ainda ele não estava enxergando corretamente. O start do processo da cura que Jesus iria fazer na vida dele já tinha iniciado, mas a visão ainda não era perfeita. Para que serve, para que servia uma árvore? Para que serve uma árvore hoje, irmãos? Hã? A árvore ela serve para trazer sombra para alguns, certo? A árvore ela serve para trazer descanso para os passarinhos. Amém? A árvore serve para nós colhermos frutos dela e comer. Quem aqui nunca subiu num pé de goiaba? Quem nunca subiu num pé de jabuticaba? A árvore serve, nos favorece em algum momento. A árvore serve para o artista pintar. Ele faz uma árvore muito bonita, coloca num quadro, e aquela árvore serviu para aquela paisagem, para aquele retrato. A árvore serve para fazer fotossíntese. O ar fica mais puro onde tem árvore. E esse homem, ele enxergava homens como árvores. Ele não enxergava árvores. Preste atenção, irmãos. Isso é muito profundo. Ele enxergava homens como árvores que andam. Não via somente árvore, mas também não via somente homem. A visão estava embaralhada. Jesus Cristo inicia o processo de cura em nós. Mas a prova que esse processo não findou é quando nós não estamos enxergando os homens da forma correta. Talvez nós estamos enxergando as pessoas, Cálida, como árvores que servem para alguma coisa. O Mateus me serve para fruto, me serve para sombra, me serve para paisagem e não me serve para mais nada. Passou uma estação, passou um tempo, o Mateus perdeu o fruto. O Mateus perdeu as folhas que traziam sombra. Passou um tempo, o Mateus, ele não está mais naquela bela paisagem que tinha antes. Por mais que hoje ele esteja musculoso e está muito bonito. O Mateus, num determinado momento, ele não está mais me servindo. Então, deixa eu olhar para outra árvore. Deixa eu procurar outra árvore que me traga fruto, que me traga sombra, que me traga paisagem, que me traga descanso. Pessoas como árvores. Árvore é um objeto. Árvore é algo que fornece, que ajuda o homem para algo. Pessoas, irmãos, não são árvores, pessoas são humanos. Pessoas são criação de Deus, pessoas têm sentimentos. Pessoas passam por momentos difíceis. Pessoas, ora, estão com um sorriso no rosto, ora não. Pessoas, ora, estão bem, ora não estão. Pessoas, ora, estão ajudando, ora, estão precisando de ajuda. Pessoas não são árvores.
E quando a nossa visão está vendo e enxergando no outro uma árvore, isso é a prova que a nossa cegueira ainda faz parte de nós. Jesus Cristo já iniciou um processo de cura, mas ainda nós não enxergamos da forma certa. Se eu não consigo enxergar a dor da Sônia, se eu só consigo enxergar na Sônia uma mulher que faz pudim de leite e quindim, tem algo errado, irmãos. Entenda, eu estou brincando, mas por favor, isso é muito profundo. Pessoas não são árvores. Pessoas precisam ter o nosso olhar como Deus olha. Sabe como Deus te vê? Como um vencedor. Sabe como Deus te vê? Como uma pessoa que tem sentimentos, que é fraco, mas Ele fortalece. Sabe como Deus te enxerga? Como um gigante, mesmo você se achando pequeno. Ah, Gideão, se tu conseguisse enxergar, se tu conseguisse enxergar com os meus olhos, tu se acha pequeno, tu se acha fraco, tu se acha o menor de todos, Gideão, mas eu te vejo como um grande, como um guerreiro. Nós precisamos olhar como Deus olha. Nós não podemos basear a nossa vista como esse cego que estava com a visão meia boca. Vai chegar um tempo que eu vou te ajudar. Vai chegar um tempo que eu não vou conseguir te ajudar mais. E agora eu vou ser descartado por isso? Eu vou ser descartado como uma árvore que é cortada. Ainda que você esteja sem folhas, ainda que você esteja sem fruto, ainda que não tenha aparência em você, todavia, se você está com a raiz ligada no Senhor, no seu tempo, no tempo propício, o fruto vem novamente, a folha brota, você ressurge das cinzas. Eu falei isso acho que há 15 dias atrás, irmão, mas eu preciso falar de novo. Estava eu e a Samara na beira da janela, olhando para uma árvore na nossa casa. Uma árvore muito bonita, irmãos, que no verão é lindo aquela árvore, porque tem flores. A árvore, ela fica na frente da nossa janela assim, os passarinhos ficam ali. E às vezes a gente fica tomando café da manhã, irmãos, na frente da janela, é gostoso demais, porque a árvore é linda, Dantas. E a gente estava 15 dias atrás, a gente foi na janela, e a gente olhou aquela mesma árvore seca, sem folha nenhuma, sem flor nenhuma, sem aparência nenhuma. Não pode ser a mesma árvore. Não pode ser a mesma pessoa. Como pode uma pessoa que estava sorrindo agora está assim? Como pode uma pessoa que ajudava, que chegava e cativava todos, agora está assim? A diferença está no olhar que você tem para Ele. Se você consegue enxergar que essa árvore, no tempo certo, vai voltar a ter folha, você não vai usar essa pessoa como uma árvore. Você não vai enxergar ela como uma árvore. Pessoas são humanos, pessoas têm sentimentos. E independente daquilo que você está vendo, comece a olhar com os olhos de Deus. Verso 25. Depois tornou a pôr a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, irmãos. Se ficou restabelecido, quero eu entender, Pai, que esse cara algum dia já enxergou. Ele não era um cego de nascença. Um dia ele já enxergou as pessoas da forma correta. Um dia ele já enxergou de longe. Um dia o olhar dele, a visão dele já foi boa. Não vou olhar para agora, eu vou olhar lá na frente. Não, diz o texto que depois colocou as mãos nos olhos dele e, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Sabe o que acontece com esse ex-cego?
agora com a sua visão 100%. Ele não via mais pessoas como árvores, agora ele via a todos distintamente. Sabe o que é isso, irmãos? Ele consegue enxergar a Samara, que a Samara é diferente da Sônia, distintamente. Não é tudo igual, não são todos iguais, não pensam todos da mesma forma, não são protótipos, não são clones, mas distintamente a todos. A pergunta que eu quero te fazer: você consegue enxergar distintamente a todos? Ou para você, pessoas são como árvores que andam? No momento que te servem para alguma coisa, tudo bem. Mas quando não servem mais, você procura outra maior, melhor, mais florida. Você troca o teu foco, o teu olhar, da mesma forma que você troca a colheita por árvores. Agora é época de goiaba. Geralmente final do ano. Eu falo goiaba, irmãos, porque eu gosto muito de goiaba. Final do ano sempre chegava lá por fevereiro, março, era a época da goiaba, irmãos, eu adorava. Mas chegava durante o ano, aquela árvore para mim não servia para nada. A goiabeira serve para mim fevereiro e março, mas durante o ano não serve para mais nada. Pessoas não são árvores. Mas esse homem, ao ser curado, ele via distintamente a todos. Você consegue enxergar distintamente a todos? Responda. Ou para você, as pessoas têm que ser no padrão que você estabeleceu? Eu só me relaciono, eu só me aproximo, eu só dou moral, eu só dou atenção para pessoas que são nesse biotipo. Não, pessoas são distintas, pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes, irmãos. Você pode ter um irmão seu de sangue, você pode ter uma irmã que foi criada pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e essas pessoas serem distintas, diferentes. Você olha para o Tocha e para o Sírio, irmãos, completamente o oposto de tudo, de tudo. O Tocha é mais retraído, o Sírio é mais da rede social, mais solto, gosta de falar. Não, irmãos, ao contrário. Completamente o oposto, porque são distintos. E eu vou confessar algo para vocês. Talvez essa seja a sua dificuldade também. Deus esteja trabalhando no seu coração. Eu tenho grande dificuldade, irmãos, de enxergar as pessoas distintamente. Ora vem, ora vai. Eu começo a ver pessoas como árvores. Serve para mim para alguma coisa, me ajuda nisso, me auxilia nisso, é bom para mim nisso, amém. Mas quando não serve mais, irmãos, talvez essa seja uma dificuldade que muitos de nós tenham. Não, Dani, eu consigo enxergar o problema do pastor Fernando e consigo enxergar a necessidade da irmã Ruth. Você está num nível acima e glórias a Deus, é isso que Deus quer. Nós precisamos, irmãos, entender que as pessoas são diferentes. Você olha num casamento, acontece isso. Um é mais ligado, um é falador, outro é quieto. Um sabe cozinhar, outro não sabe. Um é desinibido, outro é retraído. Uma fala pelos cotovelos, outro é... Pessoas são distintas. E nós, se recebemos a visão da parte de Deus, nós precisamos entender as pessoas.
Isso é difícil, irmãos. Isso parece não ser espiritual, porque o espiritual é um negócio assim, não, é porque é cheio de Espírito Santo. Irmãos, lidar com as pessoas é a coisa mais difícil. Por isso que Jesus Cristo diz: ô mestre, qual é o maior mandamento? Qual o maior? Eles perguntam qual o maior. Um mandamento. Não estou perguntando os 10. Mas qual o maior? Jesus fala assim: ó, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Sabe o que Jesus Cristo está falando? Não existe como você amar a Deus se você não ama o próximo. Não existe como você ter um relacionamento com Deus, você ser espiritual, você ser cheio do Espírito Santo, se isso não for exteriorizado na relação. Ah não, isso aqui eu não me relaciono com ele porque ele pensa dessa forma. Meu querido, você tem todo o direito, mas você tem que enxergar distintamente. As pessoas não são obrigadas a ser igual a você. As pessoas não são obrigadas a pensar como você. As pessoas não precisam, ou melhor, elas às vezes não conseguem ser certinhas como você é certinho. Geralmente o metódico, ele exige muito daquele que é mais bagunceiro, desorganizado. Irmãos, existe algum problema ser bagunceiro e desorganizado? Não, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Se isso não afetar a relação com o outro, não. Se aquele que está do teu lado consegue conviver com a tua bagunça, com a tua desorganização, não tem nenhum problema. Ah, você deve ser desorganizado? Não, eu acho que você deve ser organizado. Mas se você não é, e aí, vão matar você? Vão jogar dinamite no teu corpo porque você é diferente de mim? Não, distintamente, irmãos. O homem enxergava distintamente a todos. E não somente distintamente, mas ele enxergava de longe. Longe. Sabe aquela pessoa que só consegue enxergar o amanhã, o hoje? É o meu fim. Diego, fui mandado embora, é o meu fim, agora acabou para mim. E Deus está falando: meu filho, você está desempregado porque eu tenho algo maior na tua vida e você não consegue enxergar. Você só enxerga agora um palmo na tua frente, mas eu quero que você se enxergue lá na frente, longe, distante. Senhor, mas por que tu tirou essa amizade, esse amigo, esse trabalho, essa coisa? Por que tu tirou isso aqui de mim? Meu filho, eu te tirei isso porque isso ia te matar. Isso ia acabar contigo. Mas Deus é o meu fim. Não, não é o teu fim, agora é o começo do que eu vou fazer na tua vida. Enxerga lá na frente, meu irmão. Enxerga lá na frente. Senhor, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Enxerga lá na frente. A Thaís sempre fala pra gente que alguns problemas que ela passou na vida serviram para que hoje ela pudesse ajudar algumas pessoas. Só que quando nós estamos passando no meio do fogo, no meio da prova, nós não conseguimos enxergar lá na frente. E Deus está nos dando a oportunidade nesse dia, nesse momento, diante das coisas que nós estamos vivendo. Meu filho, enxerga lá na frente, não enxerga hoje. Vê o amanhã. Olha para a eternidade. Senhor, mas eu perdi o olho, eu perdi o braço, eu perdi a perna. Melhor é entrar sem olho na vida eterna do que com os 2 olhos. Senhor, mas o Senhor me tirou isso. É melhor entrar sem isso do que você ser levado com isso para o inferno. Enxerga lá na frente, meu irmão. Lá na frente. Verso 26 e nós terminamos. E mandou Jesus para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Engraçado, né? Jesus tira ele da aldeia, cura ele lá fora e diz assim: ó, não volta para a aldeia, tá? Vai para sua casa. Você tem um lugar. Esse lugar que você estava há tantos anos não era o seu lugar. O seu lugar é a sua casa. Existe um lugar para ti. Esse lugar que você está perambulando durante tanto tempo, isso gerou cegueira em ti. Esses lugares que você tem frequentado, que você visita,
esse lugar tem impedido de você ver. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho, volta para casa e não volta mais para a aldeia. Sai desse lugar. Talvez nessa noite Deus está te dizendo, meu querido, sai da aldeia. Sai desse lugar que te amargura. Sai desse lugar que te angustia. Sai desse lugar que impede o meu agir na tua vida. Sai desse lugar. Mas, Senhor, eu gosto tanto. Toma cuidado. Jesus não cita isso, mas quero eu entender talvez que aos olhos do Senhor são... Toma cuidado para não voltar para a aldeia, porque se tu voltar para a aldeia, algumas coisas de lá vão te fazer virar cego de novo. Eu não sei se eram as amizades. Eu não sei se o que eles faziam lá nessa aldeia trouxe essa cegueira a esse homem. Mas existem alguns lugares, alguns ambientes que têm trazido cegueira aos nossos olhos para ver aquilo que Deus quer que nós venhamos ver. O meu desejo, meu querido, é que Deus Ele te abençoe, que Deus Ele conceda o melhor na tua vida, que Deus faça grandes coisas, que você seja próspero, que você seja saudável, que Deus te dê abundantemente. Mas se esse lugar que você está esperando receber todas essas coisas, te trazer cegueira, não é o lugar que Deus quer que você esteja, então Deus diz: sai da aldeia. Existem ambientes que nós precisamos deixar. Existem amizades que nós precisamos deixar. Existem conversas que nós precisamos largar. Existem costumes que nós precisamos deixar de lado e voltar para casa. E sabe qual é a casa? É a casa do Pai. É a casa do nosso Pai. Sabe onde é que é a casa do Pai? Eu vou falar uma coisa para você. Pode parecer que isso não é bíblico, mas é, irmãos. Esse ambiente que nós estamos aqui, isso aqui não é a casa do Pai. Isso daqui não é a casa do Pai. Isso daqui é um prédio que tem coluna, que é pequeno. A casa do Pai é o lugar onde Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu o teu coração. Onde é que é a casa do Pai? O teu coração é a casa do Pai. Onde que eu posso ir encontrar a casa do Pai? Irmãos, Deus está te chamando novamente para você ir por teu quarto e voltar a buscar Ele. Voltar a ter intimidade com Ele. Nós durante algum tempo, irmãos, por causa da pandemia, eu acho que até foi uma falha particular minha, nós paramos de fazer as reuniões de oração aqui, e já tem 2 meses que a gente voltou com a reunião de oração. Quinta foi uma bênção, né, Sônia? Irmãos, como é maravilhoso quando nós nos voltamos novamente para a casa do Pai, para o lugar onde nós encontramos Deus. Existem ambientes, meu querido, que vão te favorecer a enxergar. Existem ambientes que vão te prejudicar. E eu queria, do fundo do meu coração, deixar essa palavra para você, que você pensasse. Não quero emocionar você. Não quero que você saia daqui pensando que agora a próxima semana vai ser a melhor semana da tua vida. Talvez seja, mas talvez não. Talvez você receba algo da parte do Senhor que te faça muito feliz, mas talvez seja uma semana de confronto. Uma coisa você precisa entender e nós precisamos entender. Deus, Ele quer abrir os nossos olhos para que nós venhamos enxergar. Enxergar o que, Dani?
nós venhamos enxergar de longe, distintamente a todos. Precisamos aprender, Thay. Precisamos aprender, Dantas, Sírio, meus amigos, a enxergarmos as pessoas como pessoas. Nós temos muitos problemas, nós temos muitas dificuldades, mas nós precisamos ver como Jesus fez esse cego ver. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse instante. E se você puder abraçar a pessoa que está do seu lado nesse instante. Glórias a Deus. Eu queria que você orasse por esse irmão, de uma forma simples, de uma forma humilde. Deus não se impressiona com orações bonitas. O que toca no coração de Deus é oração sincera, verdadeira. Deus não se impressiona com estruturas. Deus se impressiona com verdade. O que toca no coração de Deus é um coração contrito e quebrantado. Pai, nessa noite nós oramos, te pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra a nossa mente para enxergar como Tu queres que nós venhamos enxergar. Abre os nossos olhos, Deus, eu te peço. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os olhos da igreja, para que possamos ver como Deus quer que vejamos. Não na nossa ótica, porque se dependesse de nós, Senhor, estaríamos cegos. Se dependesse da capacidade e da força humana, o destino é cegueira. Mas quando Jesus nos toca, quando Jesus nos cura, Pai, nós podemos ver, Deus, agora como o Senhor vê. Eu oro por cada irmão que está aqui nessa noite. Eu oro por cada irmão que está em casa assistindo essa mensagem, Pai. Eu oro por aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, de alguma forma não estão participando desse culto. Abre os olhos da igreja, Pai. Abre os olhos da igreja, Jesus, para que possamos ver, Deus, para que possamos enxergar, Pai, como o Senhor enxerga. Nós temos muitos defeitos, Pai. Nós não somos bons o suficiente, Pai. Nós temos muitas limitações. Nós magoamos as pessoas. Nós entristecemos as pessoas, Pai. Mas se temos o desejo, Pai, o desejo de acertar, o desejo de melhorar, o desejo de prosseguir, Pai, eu entendo que o Senhor vai fazer algo grande na nossa vida. E eu oro em nome de Jesus Cristo, para que os nossos olhos possam se abrir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Amém, querido. Vá na paz. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Glória a Deus.